Muitas mulheres que vivem em casamentos de alto padrão acreditam que conhecem a realidade financeira da família, mas no momento do divórcio são surpreendidas com um discurso de crise ou de que não existe nada em nome dele. Se você desconfia de que o que está no papel não reflete a vida que vocês levam, este vídeo é para você. Aqui eu vou lhe mostrar porque a falta de acesso à informação é a maior armadilha no divórcio de um empresário e como identificar os sinais de que o patrimônio está sendo escondido e que você precisa fazer para que a partilha seja baseada na realidade e não apenas no que ele quer lhe mostrar. O desconhecimento das contas das empresas ou inclusive desses CNPJs é o maior elemento de vulnerabilidade da mulher no divórcio. Por quê? Porque se você desconhece o que você tem a partilhar, se isso não está no seu campo de visão, você não considera isso para fins de acordo ou mesmo para uma partilha judicial. Então, essa cegueira causada muitas vezes pela sua omissão em relação a essas informações ou pelo desejo dele de esconder isso de você é o que de fato vai lhe prejudicar no divórcio. Para que a gente consiga construir uma tese, quer judicial, quer consensual, é essencial que você detenha as informações sobre as empresas. E se você não tem, você precisa buscar isso antes de fazer o seu divórcio, antes da entrada nessas informações. Aqui a gente consegue fazer o levantamento dessas informações por buscas em processos públicos, tais como escrituras públicas, matrículas, perante a junta comercial sobre a construção dessas empresas. Essa documentação é fundamental para reduzir a sua vulnerabilidade. Fique atenta. Como a gente vai identificar se o seu padrão de vida, o padrão de vida da sua família está em flagrante desacordo com a realidade inscrita de bens no CPF do seu marido? Isso é muito simples. Se você fizer uma busca em relação a essas informações e não tiver nada no nome dele, é o seu famoso não, ele não tem nada no nome, ele tem com certeza laranjas que ele constituiu para fazer a administração desse patrimônio para que ele consiga não precisar, preste atenção, para que ele consiga não precisar partilhar com você essas despesas. Isso é muito interessante porque, em regra, nas famílias, isso acaba sendo conhecido e a justificativa para isso são as questões fiscais, tributárias, contábeis. Então, assim, o seu parceiro diz, olha, eu vou fazer isso, eu fiz esse movimento, está no nome do fulano, ou vou abrir na conta, sei lá, do meu pai, ou de um primo e tal, porque o fisco está complicado. Esse ano agora, então, que a gente está com a reforma tributária, existem muitas pessoas envolvidas nessas questões para justificar, né, essa fraude nesse caminho. Mas preste atenção, se alguém frauda o fisco, se alguém frauda a União, se alguém frauda, por que não vai lhe fraudar? Então, assim, a consequência para você é ainda pior do que é para o fisco, porque o fisco, sem esse dinheiro, ele tem condições de investigar isso, apurar e condenar essas pessoas, mas você, se não tem esse patrimônio, não consegue fazer a partilha. Então, assim, a incongruência entre o patrimônio e o padrão de vida é algo fundamental, é um alerta vermelho para você ficar atento em relação à condução, à seriedade com que o seu parceiro leva essas questões patrimoniais. Para além disso, se você tem algum risco, por exemplo, se a gente imaginar que ele possa falecer, como é que você, casada com ele, que seria herdeira dele e que teria direito a esse patrimônio, vai garantir que essas pessoas, esses terceiros, façam essas transferências desse patrimônio para o seu nome? Isso não existe, na verdade, quer dizer, vai ser uma situação muito mais complexa para você. Então fique atenta, se você é casada com alguém que sempre dá um jeitinho de esconder, de camuflar, de omitir, sob a justificativa de que se trata de uma questão tributária, eu sugiro que você arranque logo esse band-aid e fale, olha, é o seguinte, vamos pagar os impostos devidos, vamos fazer as coisas como tem que ser. Por quê? Porque assim você fica mais protegida. Então, eu acho que essa é a palavra de ordem. Ter consciência, perceber essa incongruência e questionar isso e tentar construir um caminho em que você não saia tão prejudicada. Porque a sua omissão numa realidade dessa, a certeza que a gente tem hoje é que você vai sofrer a duras penas se você decidir se divorciar sem acesso a esse patrimônio, porque está em nome de terceiro. O nome disso é fraude. E a sua omissão contribui para que essa fraude perdure e pode gerar um resultado negativo para você, ou melhor dizendo, gerará um resultado negativo para você se você decidir romper esse relacionamento. Inclusive, isso é uma das maiores práticas de violência patrimonial. O homem, para garantir que a mulher fique, ele não deixa nada para ela e garante um padrão de vida razoável ou bom, enfim, mais que digno, cheio de conforto,
mas que ela não tem de fato acesso a nada. É como se fosse um castelo construído de areia. Se vier uma onda, leva tudo e ela fica sem nada. Essa é a sua realidade hoje? Se for, fique atento em relação a isso e construa alternativas para que você não fique tão fragilizada, tão vulnerável nesse relacionamento. O valor do patrimônio empresarial é algo complexo, porque a gente sabe comumente no mercado que a forma adequada de você avaliar esse ativo é através do valuation, que é um processo que qualifica os ativos, entende qual atividade empresarial, multiplica esses rendimentos e chega no valor final. O valuation, ele tem 3 formas, a avaliação da empresa tem 3, em regra, né, no padrão, tem 3 elementos que podem chegar num denominador comum em relação ao valor. É uma média, vamos dizer, dessas 3 formas de aplicação. Mas o Poder Judiciário reconhece que o valor do patrimônio muitas vezes está vinculado ao balanço patrimonial e aquelas declarações feitas lá no contrato social. Então, se para você fazer um acordo, você precisa entender a avaliação dessa empresa e saber de quanto você está falando. Porque se você discutir isso perante o judiciário, você corre o risco de ingressar somente com acesso ao patrimônio vinculado a esse contrato social, que em regra é muito menor o valor declarado do que o valor que a empresa realmente vale. Então o que você precisa fazer, mais uma vez, se munir de informações antes de fazer esse movimento para tentar construir um caminho em que se comprove a realidade financeira daquela empresa de verdade, que é sobre esse valor verdadeiro que você tem interesse em fazer a partilha. Um erro bastante comum é você aceitar um acordo sem fazer uma investigação patrimonial profunda sobre qual é o patrimônio. A gente fala aqui reiteradamente que é impossível você fazer um acordo justo se você desconhece os elementos que você tem para partilhar. Portanto, o elemento número 1 para garantir a sua paz e a justiça é você fazer esse levantamento. Você precisa saber qual é o patrimônio que está envolvido e quais são os percentuais correspondentes à parte do seu, então, marido. Porque a gente faz um alerta aqui, muitas vezes os homens dizem para as suas mulheres que como eles têm sócio nessas empresas, né, aqueles que não são os únicos donos, que eles só têm uma pequena parte. Em regra, o outro sócio tem mais 2 ou 3, esses outros sócios é que detém esse valor e como se isso não fosse algo divisível. Você não vai dividir 100% da empresa, você vai dividir a cota à parte que ele tem direito. Então, se ele tem 15%, você tem 7,5% sobre essa empresa, claro, a depender do regime de casamento que vocês adotaram, enfim, quando a empresa foi constituída, etc. Mas o seu direito está garantido aí. Se você assistiu esse vídeo até aqui, e é casada com um empresário, está decidida pelo divórcio, fale comigo.